Continuando o nosso estudo do livro Dramas da Obsessão, escrito por Bezerra de Menezes, com a psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Vamos agora continuar, vamos descobrir a história dessas duas famílias. Capítulo 11. Pelos meados do século XVI, já a Inquisição em Portugal estava definitivamente estabelecida. Depois de longas e muito fastiosas demanches e controvérsias dos governos do reino com os poderes eclesiásticos de Roma, foi oficializado esse célebre tribunal, meio religioso, meio civil, cujos fins desumanos e inconfessáveis são ainda hoje a mácula que enodoa não apenas o gesto da Igreja, que em hora infeliz consentiu patrociná-lo, mas também os poderes civis que o requereram e adotaram. A Inquisição, chamada pela primeira vez na Espanha de Santo Ofício, desde muito, segundo reza a história, fora estabelecida na França no século XIII, onde não se arraigou, como era de esperar, com a violência observada em outros países do sul da Europa, isto é, da Espanha e Portugal e Itália. Em Portugal, onde se verificaram os acontecimentos que evocamos, coube ao rei Dom João III, chamado o Piedoso, graças ao fanatismo religioso de que dava provas ativas das negociações junto à sua santidade, o Papa III, a fim de oficializá-la, decretando suas funções com plenos poderes, pois compreendeu esse cruel soberano as grandes vantagens de ordem econômica resultantes de uma perseguição sistemática, oficial, contra os chamados hereges, ou judeus, tão altamente colocados no comércio como na indústria, uma vez que a perseguição incluiria a confiscação de suas fortunas e bens imóveis. Jamais em outros países da Europa agiu a Inquisição contra os judeus com tão cruel violência como na Espanha e Portugal. Esse tribunal civil religioso, como vemos, era estabelecido e patrocinado pelas leis religiosas, mas firmado também em poderes civis ou nacionais, e por isso tanto servia à Igreja ou os seus representantes como ao Estado. No todo, não passou de politicagem torpe, à sombra da qual as mais cruéis e desumanas, vergonhosas arbitrariedades, os mais atrozes crimes eram perpetrados. O recurso de que se lançava a mão para exercer tal poder era a heresia. A Inquisição tinha por finalidade perseguir os hereges, ou aqueles que assim eram considerados pelos governantes fanáticos e os agentes do papado. Gente, e o cristianismo não fala isso. Não se pode misturar a Igreja Católica com o cristianismo. Cristianismo é perdoar 70 vezes 7. É fazer o próximo o que nós queremos a nós mesmos. É importantíssimo essa distinção. Os erros são dos homens e mulheres, não do catolicismo, ou melhor, não do cristianismo. Continuando. Em Portugal e Espanha, eram os hebreus ou judeus os mais perseguidos. Mas é bem verdade que por toda a parte se perseguia por qualquer motivo e também sem motivo algum, por simples questões pessoais, levando-se o adversário às penalidades máximas do Santo Ofício, sempre sob acusações de heresia ou de conspirações, permitindo-se assim livre curso às ambições, ao ódio, às vinganças e etc. Temos aqui uma nota de rodapé. A Inquisição era tribunal eclesiástico, estabelecido pela Santa Sé, mas firmado pelos poderes civis. Em Portugal, como é sabido, o governo usou de grande insistência para que a Santa Sé permitisse o seu estabelecimento. Os inquisidores geralmente eram os próprios religiosos, bispos, padres, frades, etc. Continuando. Pertencendo à classe mais aprimorada em haveres de toda e qualquer comunidade da Europa, mesmo acima de muitos vultos da nobreza em matéria financeira, os judeus se viam perseguidos pelo Estado incessantemente, o qual lhes confiscava os bens para aumentar os cofres públicos, ampliar o conforto pessoal, o fausto da realeza e incentivar este ou aquele empreendimento em benefício geral.
ou público, muito embora tal dispositivo nem sempre contasse com a lei oficializada. Seria um roubo que o Estado cometia, um assalto acompanhado de crimes abominavelmente cruéis, pois os judeus eram classe honesta e seus haveres adquiridos através de esforços heróicos e perseverante trabalho. Prendiam-nos desde que fosse denunciados ou este ou aquele cidadão, muitas vezes provindo a denúncia de torpes conciliábulos de conventos e paróquias, gabinetes governamentais. Processavam-nos sobre formas de ditas legais, torturavam-nos a pretexto de convertê-los à fé cristã e salvar suas almas, queimavam-nos vivos em fogueiras levantadas em praça pública, arrasavam algumas vezes suas propriedades depois de saqueá-las, aviltavam suas esposas e filhas antes de supliciá-las, esqueciam-nos para sempre no segredo de masmorras solitárias como túmulos, que omitiam, enfim, toda espécie de vilezas e atrocidades, de que hoje o mundo se envergonharia. E tudo executavam em nome da religião cristã à sombra da cruz redentora daquele que repetira aos seus contemporâneos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ora, precisamente em Lisboa, no bairro hoje denominado Mouraria, durante o reinado de Dom João III, Dom João III, explicando aqui em nota do rodapé, reinou de 1521 a 1557. E quando as férreas leis inquisitoriais exerciam com violento rigor as suas arbitrariedades, erguia-se um solar de belas proporções, rodeado de altos muros de pedras sobrepostas, como fortificado, cujos portões pesados antes se diriam os batentes de uma pequena fortaleza. Tratava-se de agradável vivenda ornada de pitorescos jardins, que muita inveja causava a mais de um fidalgo ou luminar do clero que por ali se aventurasse em cavalgadas felizes nos dias de maior ociosidade. De fartos pomares, de aviário rico, bosque de oliveiras e tamarindeiros, frondosos e pitorescos, nascentes de água pura e cristalina, que a mansão emprestavam semelhantes patriarcais, recordando a lendária Judéia ou a singela Galileia, tão bem descrita nos evangelhos do Senhor. Ali residia o ex-rabino, nascido Timóteo Aboab, em Portugal, hebreu por tradição, assim chamado e conhecido por seus compatriotas e irmãos de crença israelita, mas a quem as leis do fanatismo religioso, encarnadas na personalidade do cruel rei Dom João III, durante uma das muitas perseguições verificadas contra os defesos súditos da raça hebreia, obrigaram à conversão e ao batismo da fé católica romana sob o nome Silvério Fontes Oliveira. O Silvério fora caprichosamente arrecadado do santo dia do batismo, enquanto as Fontes Oliveira escolhido fora pelo próprio batizando, sob inspiração das preciosas fontes de água pura existente em seus jardins e das oliveiras frondosas que lhes emprestavam sombras protetoras para a sesta. O novo cristão Silvério, o ex-rabino Timóteo Aboab, era riquíssimo, com a maioria dos seus irmãos de raça, industrial, banqueiro, envolvendo-se em elevadas transações comerciais, mesmo com o estrangeiro. A par disso, como doutor da lei israelita, que era, possuía excelente cultura intelectual, falando alguns idiomas diversos do seu hebraico tradicional e vários dialetos orientais. Diziam dele que continuava exercendo o ministério de sua lei religiosa, mesmo depois da suposta conversão à Igreja de Roma. Isto é, continuava como um sacerdote judeu entre os seus correligionários, em sinagogas clandestinas, mas muito bem frequentadas pelos adeptos de Moisés e dos profetas do reino de Israel. Fora ele casado com uma dama graciosa e muito formosa, espanhola de nascimento, mas descendente de árabes legítimos, cujo nome seria Aramsa. Desse consórcio felicíssimo, 3 filhos varões haviam chegado ao mundo, para o orgulho do respeitável rabino, cujo coração se dilatava tanto, contemplando prole masculina, como se teria dilatado o coração do patriarca Jacó, contemplando seus 12 rebentos varonis, que se ramificavam nas 12 tribos vitoriosas e heróicas de Israel. Mais uma nota de rodapé. Os 12 filhos de Jacó, dos quais se originaram as 12 tribos de Israel, são Ruben, Levi, Benjamim, José, Efraim, Manassés,
Zabulon, Isachar, Gade, Dan, Natali, Aser. Segundo reza o Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 38. Seus nomes eram, em escala descendente, Joel, Saulo e Ruben. Na mansão da mouraria vivia ainda uma sobrinha de Timóteo, a formosa e meiga Esther, cujos pais haviam sucumbido sob os tratos da Inquisição, deixando-a órfã aos 6 anos de idade. Quando Rúben, o filho mais novo de Timóteo, contava apenas 6 meses de existência, houve uma das terríveis perseguições em Lisboa, e o doutor Timóteo e a esposa foram presos pelo Santo Ofício, torturados a fim de abjurarem a crença dos seus antepassados. Timóteo, visando furtar à esposa as crueldades que precisara e sofria, abjurou, ou fez que abjurou. A velha fé dos profetas da sua raça a fez abjurar a esposa, aceitando então o batismo, a troca de personalidade social, com o nome de bem português, e ainda a humilhação da troca do nome dos filhos. Por sua sorte, tremia a aflição no fundo do cárcere. Em verdade, porém, o horror e o ódio à crença aos cristãos recrudesceram em seu peito, e intimamente, no silêncio do seu coração e nas fecundas exaltações do próprio pensamento, conservava-se o mesmo fervoroso hebreu de sempre, venerador da lei de Moisés e da crença de seu povo. Agora, porventura, com mais nobre fervor, e sentido os zelos de crente ofendido na delicadeza do próprio ideal. Todavia fora em vão o sacrifício no tocante à pessoa de Amzara. Não resistindo aos tratos sofridos na prisão e tampouco ao desgosto da abjuração, que considerava ofensiva ao Deus de Israel, como a sua honra pessoal, a formosa judia espanhola deixou de existir, ficando inconsolável o pobre esposo e na orfandade os 3 pequeninos, cujos nomes, após o batismo imposto pela catequese inquisitorial, eram Henrique, José e Joaquim, respectivamente. Igualmente batizada, Esther passou a chamar-se Mariana, prenome bem português que lhe fora aplicada no intuito de encaminhá-la mais satisfatoriamente à salvação eterna, segundo a hipócrita convicção daqueles que lhe impuseram. Nestas páginas, não obstante, continuaremos a tratar nossas personagens pelos seus nomes de origem, uma vez que liberais, que deveremos ser, respeitaremos o direito que têm eles, ou quem quer que seja, de se nomearem conforme lhes aprouver. Meus amigos, é muito triste saber o que foi feito do cristianismo na Europa. Foi muito triste mesmo. Mas sempre há tempo de se pedir perdão e se corrigir os erros, não é verdade? Vamos ver depois os próximos capítulos, o desdobramento desses fatos. Um abraço.